Chegamos agora à parte do nosso encontro aqui. O Jeb Talks já é um programa conhecido de vocês, onde a gente vai conhecer uma história inspiradora de alguém, de um empreendedor. No dia de hoje, da Rúbia Camargo, né? Inoue. Então, ó, tá vendo? Peguei o Rúbia Camargo Inoue. Tem um QR Code aqui. Quem não segue a Rúbia ainda, aproveita os minutinhos antes aí, já aponta o QR Code para seguir a página da Rúbia. Beleza? E eu queria uma salva de palmas para a Rúbia aqui hoje à frente. Vamos explorar o máximo da história dessa guerreira. Obrigado, viu? Nós, de fato, não combinamos nada, então eu quero que seja espetacular, como sempre é aqui, com uma história espetacular. Eu também já conheço um pouco da história da Rúbia, né? A gente tem um processo de mentoria juntos, mas eu acho muito legal que o pessoal conheça a tua história hoje ou parte dela aí no dia de hoje, tá bom? Então fique bem à vontade aí entre nós e obrigado por estar sempre com a família junto, honrando a gente, trazendo-os aí para estar junto com a gente nos movimentos. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Conte para nós um pouquinho. A gente sabe que você não é daqui, né? Isso mesmo. Não. Você é de outro lugar, mas não é de outro planeta. Você é daqui mesmo, né? Eu sou da Terra. Você é da Terra. Conta pra gente de onde você é e o que primeiramente trouxe você para o estado de São Paulo. Bem, bom dia a todos. Muito obrigada. Realmente eu sei que trago a família junto. Meu filho ele se sente tão pertencente ao grupo que eu disse, filho, senta na cadeira laranja. Ele fez, não vamos sentar, mamãe. Eu disse, por quê? Porque é para visitantes. Já não sou mais. Ai. Isso. Queria sentar na cadeirinha preta. Só para se contrair. Então, eu sou sertaneja. Saí do interior da Bahia, da cidade de Juazeiro, Bahia. Vizinha a Petrolina, Pernambuco. Então, região agrícola pujante. É um bipolo agrícola dos mais importantes do Brasil. De lá se exporta uva e manga em todo o Brasil. 90% da produção é escoada. Isso, tem manga lá em casa. Tem manga lá em casa? Tipo exportação. E eu vim para Botucatu com um sonho, porque eu tinha um sonho de fazer doutorado. Então, assim, nasci nessa região, cresci no meio do mato, literalmente, na vegetação caatinga, brincando, subindo em pé de umbuzeiro. Depois vocês vão entender o porquê da raiz, porquê da planta umbuzeiro. Significa para mim, meus avós maternos são sertanejos, meus avós paternos são capixaba, mas os dois têm origens no agro, vamos dizer assim. Meu avô, ele era um autodidata, uma pessoa extremamente inteligente, mas infelizmente morreu jovem. Minha avó com 9 filhos, no dia que meu avô morre, minha tia mais nova nasce, por conta do choque que ela teve. E logo depois, naquele período, imagina uma mulher sozinha, ludibriada, e ela perdeu todas as terras que ela tinha e ficou sem nada. Então, nesse período aí, eu acho que muita coisa aconteceu. Os filhos precisaram ser divididos para poder não morrer de fome. Todo mundo começa a casar cedo. Minha mãe casa jovem. Os 3 irmãos mais novos, ela leva para criar junto, porque no Nordeste é assim. Por isso que é tudo em comunidade. Eu tenho muito isso, do senso de acolher. Vem muito da raiz sertaneja. E ela termina de criar os irmãos. E os filhos começam a nascer logo no primeiro ano ali. Primeira filha, segunda filha. Interessante que a minha mãe sempre dizia assim, estuda porque a educação ela é uma alavanca de transformação. Então, basicamente, eu cresci em volta nisso. Brincava, subia em pé de árvore. Eu era um anjo. Anima. Subia, pé de siriguela, enfim. Todos esses elementos de uma infância feliz eu tinha. Mesmo que simples, mas era uma infância feliz. E eu levo isso para a minha vida, nos momentos de dificuldades. Porque a minha avó, ela sempre trazia essa coisa da mulher forte mesmo, da mulher sertaneja, do que é o feminino. Não é o que a gente costuma ver hoje, sabe? Eu acho que a figura do feminino está muito fragilizada e esse empoderamento, o poder ficou muito fora da curva do que realmente é ser mulher. Então, eu saio dessa história toda e faço agronomia, depois faço um mestrado. Em Botucatu veio cedo. Quando eu estava criança ainda, uma pessoa da família veio fazer mestrado em Botucatu. Eu brincava muito com um primo meu, amava esse meu primo. E eu fiquei muito triste que ele vinha embora. E eu, com os 12 anos de idade, sentada assim, imagina, dentro de uma casinha de faiba, no meio do mato, sentadinha num banco duro.
invocadinha, disse assim, um dia eu vou para essa Botucatu. Eu só tinha 12 anos de idade. Joguei isso pro universo, nem me lembrava mais. Cresci, fiz faculdade, de repente, a UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, resolve ter um programa de pós-graduação em horticultura irrigada, inspirado no programa de pós-graduação de horticultura daqui de Botucatu. Aí, alguns professores, junto com professores de lá, montaram um programa, funcionou, o CAPES aprovou, e eu fui, acho que, entrei na terceira turma. Saí da fase que eu trabalhava, que eu queria estudar mais, sempre focada nisso, aprender mais e mais e mais. Fiz, e lá eram os professores aqui. E quando terminou, eu disse, professora, eu quero muito fazer doutorado em Botucatu. Ali me acendeu, e quando eu cheguei, eu me lembrei logo, nossa, Botucatu. Quantos anos tinha se passado, não escutava mais o que ela falava. E aí, sim, fui cultivando cada vez mais o sonho, né? Terminou o mestrado, voltei a trabalhar em fazendas. Eu lembro que meu orientador, que era um japonês também, dizia assim, Guga, você não vai mais voltar. Eu fiz, você não me conhece. Eu vou voltar, porque eu sou focada. Então, eu trabalhei 2 anos em CLT e larguei tudo e me fiz doutorado com a Unesp. Por um sonho. E aí, então, se a gente for falar dentre as formações, engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma, é a primeira delas. Primeira delas. Legal. E você acredita que essa formação veio das raízes? Veio das raízes. Na realidade, quando eu estava ali até o 8º ano, que hoje é o 8º ano, eu pensava em ser engenheira naval. Naval. Eu já queria ser engenheira naval. Também tinha um pezinho na psicologia, por isso talvez hoje eu estudo tanto comportamento humano. Uhum. Eu tenho também essa paixão dentro de mim, é uma chama que me acende, conhecer o outro, me conectar com pessoas, conexões reais e verdadeiras. Então, eu sinto essa necessidade, eu sou sinestésica. Se eu não tenho essa conexão, eu não consigo fazer negócios, eu não consigo apresentar o meu produto, porque eu também vendo a quem eu acho que realmente tem o mesmo propósito, princípios e valores que estejam alinhados com o meu. Perfeito. A gente sabe que a infância no Nordeste é difícil, não precisa ser nordestino para a gente ver isso exposto em todos os lados. O que você passou de maior dificuldade que você sente que hoje está te facilitando algo na vida? Você consegue lembrar de algo? Ter que correr atrás. Não era nada fácil. Então, manhã era assim, 4 filhas, meu pai era militar, então, para poder melhorar, ele ia muito para Salvador na época, fazer cursos, para poder melhorar a vida, e aí tinha que ficar ali conosco. Minha mãe tinha o sonho de ser psicóloga, abriu mão de tudo para cuidar de nós, porque ela sabia que tinha passado muitas dificuldades, talvez situações muito tristes, e ela não queria que nós passássemos por isso. Então, ela cuidou de nós e ela não nos deixava com ninguém. Mas uma coisa ela fazia. A gente vendia brigadeiro na escola, vendia cocada, vendia piquenique. Eu era muito tímida, vocês nem imaginam. Uma múmiazinha, assim, fechada, chorava para ter que botar os brigadeiros na minha bolsa, que eu tinha vergonha. A minha irmã mais velha sempre foi descolada, sempre foi muito para frente. Ela era a minha referência de pessoa, como eu gostaria de ser, enquanto pessoa leve, fluida. Mas assim a gente fazia, vendia Avon, vendia... E mãe dizia uma coisa interessante, que hoje eu trago com o universo das vendas. Você vende bem do que você entende. Estuda o que está vendendo. A gente tinha 8 anos de idade, se era brigadeiro, tem que saber encantar, que o brigadeiro era especial, porque tinha isso, que tinha aquilo. Se era um produto bom, eu estudava. Até hoje tem um cremezinho aí, não podia falar a marca, né? Agora já. Tem um cremezinho aí que eu estudava e hora estudar. Eu já provei de algumas boas marcas, até internacionais, não bate esse cremezinho que é básico, é barato e é bom para as mãos, sabe? Então, até hoje eu gosto da linha de cosméticos por conta desse processo. Chegou com os 14 anos, minha mãe fazia a unha também, então assim, minha mãe fazia de tudo, né? Você tá vendo? Para segurar 4 cruzinhas que eu costurava, então eu também assessorava nas costuras, a vizinhança se ajudava. Se virando literalmente. Se virando literalmente, e era muito legal, porque no Nordeste tem muito dessa questão da tribo. Então eu morava numa rua que a gente chamava Caminho 19, eram 8 casas, e as mulheres se reuniam para costurar. E era muito legal aquilo. E como eu gostava daquele universo, da costura, tudo, por isso que às vezes eu braid, mas isso está dentro de mim também, eu gosto dessa coisa, eu que cortava e fazia os moldes. Eu estava sempre no meio, então eu estava no meio da costura, da cozinha, eu tenho muito da cozinha afetiva. Porque como tudo era difícil, a minha mãe era muito criativa na cozinha. Pedro, ela fazia maravilhas com pouco. Então, assim, ela inventava, e era não só ela, a vizinhança toda, e todo mundo fazia e compartilhava.
Daí o meu compartilhar, não apenas em ações, mas conhecimento, sabe? Em atitudes. Então, para mim, isso faz parte, me traz esse momento gostoso. E passando por isso, chega nos 14 anos, eu falo assim, minha irmã já trabalhava no Banco do Nordeste na época, ela era a top, ela tinha 15 anos, fazia fechamento offline, não sei se alguém lembra o que é isso. Mas, assim, era tão importante que ela desenvolvia que meu pai e minha mãe tinham que assinar que estavam autorizando ela a executar aquela ação. E eu vi aquilo já, não, também quero ganhar dinheiro fora, não quero ficar só assim dentro de casa, não. Cheguei para ela e disse, minha mãe, eu quero trabalhar. E tinha surgido a oportunidade de trabalhar na locadora de vídeos. Agora, veja bem, a gente não tinha videocassete, não tinha dinheiro, a televisão era aquela televisãozinha de tubo. E eu queria trabalhar na locadora. Mas tudo bem, ela disse assim, eu deixo, mas você vai ter que me prometer uma coisa. Eu disse, o quê? Não vai parar de estudar nunca. Porque essa frase, eu nunca tirei essa frase da minha cabeça. A educação é o maior meio de inserção social. Através dela, você chegará em lugares que poucas pessoas chegarão. O que eu imaginei estar. E por causa dela, eu estou aqui hoje. Porque essa frase virou meu legado. Então, todo momento de dificuldade que eu tive na vida, em que alguém disse, você é lerdo, você é burro, você não é capaz, eu lembrava desse conselho, eu lembrava dessa frase. Vai atrás, estuda, confia, se posiciona. Então, cada passo que eu dou no meu caminho, eu não estou só. Por isso que hoje eu sou o que sou. Porque não só é a Rúbia que camarada sozinha, é Rúbia e uma história que veio junto com ela. Pessoas que me acolheram, pessoas que acreditaram e até duvidaram do meu potencial. Porque eu adoro chegar para alguém que duvida de mim e poder fazer o que ela duvidava e até mais. E não por arrogância, porque é gostoso mesmo. Você olhar para o outro e ver a cara de surpresa. Nossa, ela é capaz. E hoje eu sei que eu sou capaz. Eu falo isso com muita humildade, inclusive. Não falo com nenhuma arrogância. Eu falo com toda a pureza do meu coração. E foi assim, fui para o locador, não tinha vídeo em casa, o que eu fazia? Lia tudo. E ali foi meu primeiro acesso à venda, literalmente. Eu conversava com os clientes e dizia, como é que foi o filme? Ah, o filme foi assim, foi assado. Eu, adolescente é criativo. Eu começava a imaginar o filme na minha cabeça. O cliente chegava, esse filme é bom. Nossa, esse filme é ótimo, olha, acontece isso. Seu caso, sem respirar. Nossa, vou levar. Você já assistiu? Não. Como é que você sabe? Porque o pessoal vai contando as histórias e eu vou fazendo, unindo a história do início ao fim. Então, o meu ápice naquele momento ali, com 14 anos de idade, foi estar sozinha na locadora, porque a pessoa que era responsável por mim ficou doente, eu fiquei só e consegui locar todos os filmes no final de semana. Que legal. Então, foi o meu primeiro sucesso profissional, vamos dizer assim. Que legal, que legal. Meninas, acho que desligou aqui, tá? Voltou. Muito bom. Então, o se virar para você foi o maior que hoje te ajuda a se virar também. Qual foi o maior se virar da atualidade? O maior se virar da atualidade foi acreditar que eu podia. Foi isso, porque eu acho que eu tinha me colocado numa caixinha, sabe quando, sei lá, tem o processo de doutorado, eu me casei, me tornei mãe. Foi um processo difícil, porque muitas portas se fecharam e eu pensei, e agora, o que é que eu faço? Com todo o meu conhecimento, muita pressão externa, mas pressão minha também. Eu sempre fui provedora, imagina, eu preciso trabalhar desde 14 anos de idade, fora de casa, porque eu já trabalhava antes. De repente, eu estou ali maternando e sem saber, e agora? Eu tinha um sonho de cuidar do meu filho os 2 primeiros anos. Porque as minhas amigas engenheiras agrônomas nunca tiveram vida suficiente para cuidar dos seus filhos. Eu tenho uma amiga que via o filho dormindo, chegava, o filho estava dormindo. E eu disse, não é vida. É tanto que, quando engenheira agrônoma, a minha realidade foi diferente delas. Porque, no início, eu acordava cedo, 4 horas da manhã estava lá, 6 horas da manhã estava na roça, enfim. Era uma rotina pesada. Eu fui criando estratégias e fui ajustando meu horário. No último momento que antecedeu o doutorado, eu já tinha uma carga horária de segunda a sexta, eu não trabalhava de sábado nas fazendas, mesmo período de safra. E por mais atividades que eu tivesse, que eu tinha muitas, eu conseguia ser produtiva o suficiente para resolver tudo dentro do meu horário. E o meu segredo era o quê? Eu capacitava as pessoas que estavam comigo, o time que estava comigo, e elas andavam comigo.
Então, eu era uma líder presente mesmo sem estar presente. E eu fui ajustando isso ao longo do tempo na minha carreira. Quando eu sou mãe, eu fiquei agora. Até que chegou um momento que eu falei, querido, acho que eu estou precisando de um psicólogo, eu preciso resolver algumas questões e eu não estou conseguindo sozinha. É importante a gente ter essa noção, sabe? Qual é o momento? Quando que eu preciso de ajuda? Quando e onde buscar ajuda e como buscar ajuda? Então, fui conversar e a psicóloga me fez uma pergunta muito interessante. Ela, Rúbia, quem disse que afeto não é produção? Quem disse que produzir afeto não é produzir algo? Porque eu só via valor no financeiro. Mas não porque eu me tornei uma pessoa mercenária, não, é porque eu era provedora. Então, eu me sentia sempre numa posição confortável em poder decidir o que eu queria e o que eu não queria fazer. De repente, eu estou ali maternando, cuidando de uma reforma da casa, uma loucura. Mas isso me fez voltar. Talvez esse foi o momento mais difícil dessa fase. E aí, quando eu estava grávida, ninguém já queria, por isso que talvez ele seja tão empreendedor, eu resolvi fazer Empretec, porque assim, eu sou muito planejado. Eu vou, mas eu planejo, vou, mas eu planejo. Eu digo, vou fazer Empretec, porque depois que eu parar, eu sei que vai ser mais difícil. Ó, parece que eu já estava prevendo as dificuldades. E na época, a psicóloga terminou a conversa comigo, ela disse, tudo bem, você é aprovado, tem os perfis, mas eu estava grávida. E aí ela olha para mim e diz assim, então, você não vai poder participar. Eu fiz, vocês têm algum problema com grávida? Ela disse, não é isso, é porque as grávidas que participaram aqui já passaram muito mal por conta de cressão. Uma foi parir, a outra não sei o quê. Eu olhei para ela e disse assim, eu preciso fazê-la participar. Ela disse, assinar um termo de responsabilidade. Você pode me dar aquela assim. Então, eu terminei o Empretec feliz da vida, a mil, porque eu estava com muita energia. E eu lembro muito bem que o André, do André Alvarenga, chega para mim e fala, Rúbia, eu estou muito envergonhada. E todo mundo chegava para mim e falava isso. Eu, por quê? Você está aí, uma gravidez de risco, quinto mês de gestação, cheia de energia, indo dormir de madrugada, com toda essa energia e tal. E eu estou aqui morrendo. E eu estou aqui chorando, porque as pessoas, cada um tem uma dose, né, da pressão, quando é que aguenta a coxo, como diz o Matuto. A minha dose é um pouco maior. Eu saí de uma ambiente que é pura pressão. Sim. Fui para fazendas, pura pressão, ambiente masculino. Eu tive que aprender a me posicionar, a saber quem eu era, as capacidades que eu tinha. Então, eu tinha motivo para ter medo de fazer, sem demérito, tá? Um curso que pressiona pessoas. Não. Então, foi muito legal esse momento aí. Mas aí, depois que eu tive a queria, resolvi abrir empresa, não funcionou, viu? Por que não funcionou? Porque era a minha mente que não estava preparada. Minha mente não estava preparada. Fiz design de marcas, aquela coisa toda. Não ia também para frente. Até que eu pensei, eu vou precisar buscar passos, agora ajuda externa, mas não na parte psicológica, assim, como eu entrei, eu mesmo me dei alta. Cheguei ao psicólogo e disse, agora eu já estou bem. Eu só precisava resolver algumas questões, já está resolvido. Agora eu vou partir para outro caminho. Ela disse, tudo bem, eu acredito que você realmente esteja preparada. Não deixou de concordar comigo, não. Aí foi na época que eu também já estava com o Fábio e comecei a perguntar daqui do GEB. Comecei a me envolver em outras mentorias fora de Botucatu. Porque é isso, eu comecei a entender. Eu teria que voltar para o jogo. E voltar para o jogo era voltar a estudar sim, era voltar a me expor, até eu me encontrar de novo. A Rúbia final que eu sou. Sem querer te cortar, mas eu tenho percebido que uma das maiores dores da mulher tenho percebido que, assim, para vocês isso é mato, né? Mas para o homem que às vezes não tem essa visão, a volta da mulher depois da maternidade é cruel para ela, né? Eu tenho percebido, eu vejo pelo caso da minha própria esposa mesmo, a luta que eu quero voltar, mas a gente não combinou de cuidar da neném até ela ir para a escolinha e tal. Mas é que eu preciso me sentir, você falou um negócio aqui que me tocou profundamente, porque eu vou compartilhar eu quero que você compartilhe com ela essa frase. Quem disse que dar afeto não é prover? E é uma forma de prover das mais difíceis. Porque foi nessa época que eu descobri habilidades, ou desenvolvi ainda mais habilidades que eu já tinha dentro de mim, porque eu tive uma mãe muito afetiva, uma avó muito afetiva, então para mim era fácil transmitir esse afeto para as pessoas. Então eu tive um marido que me apoiou, tive uma cunhada que também estava presente, a minha mãe estava comigo, eu me cerquei de pessoas que eu amava, e eu consegui prover o meu filho do que ele precisava naquele período, por mais difícil
que fosse. E reconhecer que doeu mesmo, quando me deixaram numa caixinha. Mas aí sabe foi que eu virei a chave? Fui eu que me coloquei na caixinha. Porque ninguém coloca ninguém na caixa. Somos nós, a nossa mente nos aprisiona. Quando eu entendi que eu tinha feito isso, eu acordei, eu abri o olho, espera aí, não. Essa não sou eu. E aí todas as fragilidades que estavam vindo à tona, elas também se resolveram, porque, sabe, às vezes é uma reflexão, é uma pergunta que a gente se faz, que muda todo o contexto. Então não é que vai chegar aqui agora, uma palavra que o Rubem fala me transforma, não. Mas às vezes me toca a tal ponto que eu reflito e isso vira chave, sim, na minha mente e faz com que eu tome a decisão de prosperar. E esse prosperar não é só financeiramente, é de prosperar enquanto ser humano, de se sentir válida, de se sentir importante, não no sentido de, ego, mas saber que eu sou importante para alguém, para minha família, para o meu filho, que é o principal. Se eu não for isso para minha casa, não serve para o mundo. Porque eu vou ser só uma casca vazia, uma casca oca. Por isso que a família é o principal, é a base. É a partir dela que a gente vai para o mundo, que aí eu vou firme, sabe? E por isso que eu digo que agora é o meu momento. Porque, por coincidência, a primeira vez que eu participei externo, e teve toda uma estrutura, a minha família estava comigo. Então, é como se Deus dissesse assim, vai que realmente esse momento é seu. Esse recomeço é difícil, mas vale a pena. Quantas vezes eu quis desistir no início? Mas agora não mais. Porque essas vozes todas que me acompanhavam, elas continuam, mas elas não fazem mais efeito. Porque que está externo sempre vai continuar, né, Pedro? Perfeito. Me provocou alguns insights aqui que eu vou te fazer uma pergunta. Você estava numa linha de raciocínio assim, eu fui procurar sair da psicóloga, me dei alta, fui procurar ajuda externa e comecei a procurar alguns programas de desenvolvimento, tal, são mentorias? Fui procurar mentoria, e aí, só que aí depois na sequência você falou, mas fui eu mesmo que me coloquei na caixa que eu estava. E aí, nesses programas que você passou, o que te ajudou e o que não te ajudou? Eu tive experiências ruins, tá? Em buscar programas externos, mas não me traumatizou. Por quê? Eu sempre vejo, a moeda sempre tem duas faces. O que eu quero pegar é o ruim ou o bom? Então, eu considero que é uma experiência dolorosa, mas que é bom para a vida. Ok, entendi que o caminho que eu tinha escolhido primeiro não era o ideal. Segui na segunda linha. Pareceu interessante. Até chegar no GEB, o que mudou? O que foi interessante? É a sua pergunta, não é? O mais interessante é a audiência mesmo. E ter alguém que acredita em seu potencial. Então, quando o Pedro chegou para mim, ele perguntou, por que você não entrou ainda? E eu disse, não, o que é que você está esperando? Foi essa pergunta que você me fez. Porque foi rápido a nossa conversa, viu? Ele não precisou fazer o jogo da conquista, porque eu já estava dentro. Ele só perguntou, por que é que você não está aqui ainda? Eu fiz... Não sei, não falta mais nada. Era só a gente conversar mesmo. Porque eu tinha dito para Minoro, eu fiz, querido, eu sei que eu quero de presente esse ano. Eu não quero viagem. Eu quero o programa de mentoria do GEB, do Pedro. E ele me deu de presente. Top. Então, eu tô aqui por isso também. Porque tenho essa pessoa que acredita em mim. Eu faço que ele é meu sponsor. Você sabe que a pergunta que eu faço agora, inclusive fiz recente para uma pessoa que possivelmente deve entrar na próxima semana no GEB, vai mudar o critério nosso, né, de avaliação para a pessoa entrar. E eu acho que é bem apropriado mencionar em cima disso. Por que eu faço essa pergunta? Por que está faltando? Porque a gente, do lado de fora, enxerga potencial nas pessoas e fala, essa pessoa dentro da comunidade vai explodir. Tanto dá certo o seu, quanto você vai contribuir pela vida dos outros. Mas às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Mas eu mudei a abordagem agora. Agora, essa é uma abordagem muito interessante, mas a abordagem agora é assim, me convence de que faz sentido você participar do grupo. Sabe por quê? Porque o compromisso que o Pedro tem, enquanto fundador, enquanto, sei lá, o cara que organiza, junto com um monte de outras pessoas que faz dar certo, eu tenho compromisso com quem chega até o final. Quem não chega até o final, eu não tenho compromisso nenhum. Como é que a gente vai chegar e vai avaliar se foi bom ou ruim para alguma pessoa? Se foi até o final? Então agora a gente senta e avalia a rota. Se foi bom ou não foi. Então, pessoa que quer ir só para... Vou ver o que é esse negócio. Ele não tem compromisso, ela não tem compromisso. Então, a gente não tem como avaliar. A pessoa, eu falo assim, o que você quer me perguntar que você está com vergonha de perguntar? Estou com vergonha? Eu falei, direto e reto. Se você precisasse me fazer uma pergunta hoje. A pessoa falou, funciona para mim? Eu falei, depende.
funciona para muita gente. Você é a pessoa que vai mais faltar do que vir? Você é a pessoa que é boa em desculpa? Você é bom em desculpa? Porque quem é bom em desculpa... Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque a pessoa que... O ser humano... O problema do ser humano é que o ser humano, ele sabe onde é a falha dele, mas ele busca que a culpa é do outro. Então não tem pessoa que não performa porque a pessoa não se entrega a uma causa. E tem duas coisas sobre você que eu acho que é muito importante de falar. Quando você chegou a primeira vez, eu falei, cara, essa mulher tem uma alegria que é diferente da alegria da galera que eu conheço. Ela tem um negócio assim que brota, que contagia as pessoas do lado. Eu não é. Ela tem uma alegria. Eu nunca vi você triste. E por mais que você esteja enfrentando uma dificuldade, um caos, alguma coisa, eu me lembro de vezes que você me ligava e falava, Pedro, é urgente. Eu preciso fechar um negócio, o que eu digo para a pessoa? Por mais que você está no meio do caos, você não perde, dá para sentir pelo teu áudio o sorriso no seu rosto. Então isso é um negócio que é extremamente contagiante. E uma outra coisa é que você faz ao pé da letra o que se pede para você fazer. Sim. Essa disciplina ela vem também da minha criação. Então, meu pai é militar e minha mãe era assim, ela ensinava tarefa. Errou uma palavra, 100 vezes você vai repetir aquela. E ela dizia que se preocupava, ela não tá aqui, mas ela vai ir depois se ela assistir. Ela dizia que eu era lerda, gente. Lerda? Eu era lenta, ela se preocupava, o que seria de mim? Porque eu era aquela criança na infância, que às vezes eu me desconectava mesmo. Eu estava ali na sala de aula, olhando as outras pessoas. E o caderno já é... Física era picado. Então eu era a última a sair da escola, porque eu tinha que copiar, e era bem devagarzinho que eu copiava. Eu pegava no lápis diferente, a professora mandava pegar no lápis certo. Não existe certo ou errado, né? Aí tinha que pegar no lápis certo. Gente, aquilo me acabava. Então, assim, ela se preocupava. Ela dizia que era a filha que ela mais se preocupava. E eu fui a primeira filha a terminar uma graduação, chegar no doutorado, enfim, e várias outras especializações. Talvez por isso também, né? Por conta dessa ânsia, que eu nunca queria ficar ali para trás, porque eu queria me validar enquanto pessoa, porque eu sabia que eu tinha potenciais, eu só era diferente. Talvez se fosse hoje, não tinha colocado numa caixinha, né? Tem isso, tem aquilo, tem dislexia, enfim. Eu me preocupo muito com esses rótulos que são necessários para as crianças hoje em dia. Criança tem que ser criança. Cada um vai ter seu ritmo. E já pensou se a minha mãe tivesse duvidado de mim? Então ela dizia, você pode mais. Ela sempre dizia isso para mim. Vai refazer. Mas não quer. Vai, né, fazer. Acabou. Eu fazia. E fazia. Vai no banco depositar dinheiro. Não vou. Eu tenho vergonha. Eu vou te ensinar a primeira vez. Eu vou com você a segunda vez. Mas a terceira você vai sozinha. Vai. E eu chorava mesmo. Eu me tremia todo. Para ir num banco fazer um depósito. Então minha mãe, ela me ensinou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu trago essa disciplina como regra fundamental. Se eu quero ter resultado, preciso de foco e disciplina. E quando eu sei que eu estou procrastinando, seja lá por algo, é que minha mente está cansada, hoje eu já entendo. Eu dou uma diminuída em algum ritmo, ou eu paro de ler tanto livro, ou eu paro de, sei lá, tiro um curso ali que eu sei que dá para esperar um pouquinho, coloco um stand-by e dou start na mente, respiro ali por uma semana, e volto de novo. Mas vale muito a pena, gente, se dedicar. Porque, veja bem, se não é por nós, por quem vai ser? E se não é por nós, pode ser pelos nossos filhos, mas se não for pelos nossos filhos, por quem será? Não dá para poder sair dessa máxima. Então, eu não esqueço da frase da semana passada, né? Se você pede o relógio, o despertador vai empatar com quem? Exatamente. Isso aí, essa frase eu adorei. E o mais cabuloso disso é a gente reconhecer isso. Por exemplo, a frase de hoje, puxa, verdade, cara. Eu tenho medo de tomar não. Você tem problema com rejeição. Vá para casa, pensa nisso, vai procurar ajuda, vai procurar uma terapia. Quem foi deixado de lado na infância, quem foi o filho menos preferido, tem problema com rejeição. E a pessoa, se ela não trata, ela transfere para os outros isso, ou transfere para os resultados dela. Quando eu disse que você... Eu sou muito interessado em saber algumas questões, porque assim, a gente conversa, mas aqui a gente está um papo aberto geral para a galera. Por exemplo, uma coisa que eu quero muito saber de você. Eu sei que você é uma pessoa que tem alvos para frente, que sabe onde quer chegar. A gente falou pouco sobre isso entre nós.
Onde você quer chegar? Aí a minha pergunta é diferente para você. Não vou te perguntar onde você quer chegar. Quem é a Rúbia? Antes da Rúbia ser, quem a Rúbia quer ser? Quem é a Rúbia antes da Rúbia ser? Quem a Rúbia quer ser? A Rúbia é tempestade. E calmaria. Porque eu bagunço para arrumar, sabe? Aham. Sempre foi assim. Então, eu sou aquela que agita, mas que também traz para perto. Sacode a poeira, mas que sabe muito bem fazer um carinho na hora que a pessoa mais precisa. Então, eu quero ser essa mesma Rúbia. Só que muito mais... com muito mais, vamos dizer assim... Deixa eu achar uma palavra mais adequada para ninguém achar que eu estou sendo arrogante. Mas com muito mais propriedade, sabe? Com muito mais eu, com muito mais pessoas dentro de mim. Porque eu gosto muito da frase do Exupéry, quando ele diz: as pessoas que passam por nós não vão sós, ficam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. E todos os dias eu estou disposta a aprender. Todos os dias eu quero isso. Então a Ruby da manhã será simplesmente um pouquinho mais de todos vocês, junto comigo. Uhum. E é por isso que eu sei que eu vou chegar lá e eu vou conseguir prosperar e talvez multiplicar esse pensamento, essa filosofia de vida para as pessoas que estão junto comigo. Porque eu faço isso na prática, no dia a dia, fora daqui. Porque é fácil falar, né, Pedro? Uhum. Mas eu só falo do que eu pratico. Eu não consigo chegar aqui e ser uma casca vazia, porque é difícil manter uma aparência. Sim. E você, naturalmente, a gente conhece, te entende pelas redes sociais ali, vê o que você está seguindo ali, a linha de raciocínio. Você atende pessoas do agro, mas não só do agro, certo? Certo. E aí você parte, num dado momento, para a parte do desenvolvimento humano, que é entender pessoas, entender coisas. Como que isso, atrelado ao agro, te ajudou a passar de fase? Quando eu me conecto com... Se eu falar com a Mari, eu gosto muito dessa frase, isso foi do Mandela, né? Se eu falar sobre o que a pessoa conhece, eu vou tirar na mente dela. Mas se eu falar com o sentimento, eu entrarei no coração. E isso é que faz a grande diferença. Então, hoje eu atuo com 2 grandes áreas do conhecimento, eu costumo dizer: agronegócio e a gestão da segurança do trabalho. E por que eu fui tendo sucesso nessas áreas? Porque eu passei a entender de gente. Mesmo sem estudar e me especializar ainda, lá eu já me preocupava. Quem é essa pessoa? Qual é o histórico que ela traz? Por que é que ela tem dificuldades em entender a importância do autocuidado? Onde é que estão as suas dores? Entender esse processo é fundamental para que eu possa gerar transformação na vida do outro. Porque, como você falou, Pedro, são muitas barreiras, são muitas camadas. Eu não sou eu aqui agora que todo mundo vê, eu sou todo ver o contexto. Por isso que eu me preocupo quando se fala da NR1, fatores psicossociais. Ai, não pode mais falar alto, não pode mais falar com firmeza, nem é alto. O alto em si realmente é negativo. Mas ser firme com alguém, eu digo, quem disse que não pode? Onde que já se viu isso? Quer dizer, eu vou ter que botar a pessoa no meu colo, dar tapinha nas costas, meu filho, o que aconteceu? Você tá uma madeirinha? Ai, o que aconteceu? Vou falar com a mamãe, que alguém reclamou com você? Então, assim, a vida é dura. Vamos botar a cabeça no lugar e os pés no chão e entender que nós estamos vivendo na vida real. E a vida real, ela vai ter momentos de dor, mas também terá muitos momentos de vitória. Vai depender da forma como eu absorvo isso e eu trabalho com pressão. E foi por causa disso também que eu fui entender no agro que às vezes a performance ruim daquele funcionário não é uma falta de capacidade ou de absorção do conhecimento. Era a falta de alguém acreditar nele também. Eu já tive liderados que chegou para mim e falou: eu não tenho que aprender isso, Rubi, isso é coisa sua, que você que é agrônomo. Eu dizia assim: criatura, eu estou aqui brigando com você para que você aprenda algo que no futuro pode fazer diferença na sua vida. Dito certo, tempos depois essa pessoa me encontra, já trabalhando em outro lugar. Rubi, eu quero muito te agradecer. Eu fiz por quê? Não, porque naquela época você insistia que eu aprendesse tal coisa, me mostrou a importância de ampliar a visão, me posicionar como líder e aprender e estudar. E hoje eu estou ganhando muito bem na empresa, porque eu fui a única pessoa que conseguia fazer o serviço, porque você me ensinou. E muitas pessoas, até mesmo da minha área, chegavam e diziam assim: mas por que você ensina tudo isso para as pessoas? Você não tem medo de perder o seu trabalho? Infelizmente, nos dias de hoje, a gente encontra pessoas com essa mesma insegurança. Meu recado é: se posicione, sabe? Faça o que você tem que fazer bem feito. Capacite a sua equipe, que você vai prosperar junto.
E aquela história que você fala, sozinho nós chegamos, mas juntos a gente chega muito mais longe. E no ADA, o que funciona é resultado com sustentabilidade. Não adianta eu hoje pressionar uma pessoa a tal ponto, fazer com que ela produza agora, e na próxima safra ela não conseguir produzir um cacho de uva. Perfeito. Vamos abrir para a galera fazer umas perguntas para você também. Eu tenho uma última antes de... Já vai preparando aí as perguntas. Eu queria saber de você o seguinte. Você falou que teve experiências boas e ruins. Espero que as ruins não tenham sido comigo. Não, mas se foi, já vamos lavar a roupa suja aqui agora, já. E não tem problema, porque vai ajudar a gente a crescer. Mas qual foi a experiência com mentorias? Porque entenda o porquê dessa pergunta. O porquê dessa pergunta não é fazer merchan nem para mim, nem para você como mentor, que você também é mentora hoje. Eu sei disso. Não é fazer merchan para a venda do nosso produto aqui para ninguém. Mas eu acho que é para uma utilidade pública. Eu tenho acompanhado vários grandes na internet orientando agora, gravando vídeos longos, inclusive explicando para as pessoas tomarem cuidado para elas não caírem no golpe da mentoria. Sim. Né? Não. E eu acho que é muito produtivo. Acho que nós temos que gravar esse áudio porque a gente trabalha com algo muito importante, que é o cérebro das pessoas, o coração das pessoas, então a gente não pode brincar. E tem muita gente brincando com isso, porque realmente são áreas que dão dinheiro. Mas tem gente brincando com isso, com a vida das pessoas. O que foi mais valioso quando você fez programas de mentoria? O que você ganhou com esses programas? Exatamente tudo que eu já falei aqui. Foco... pronto, vou resumir. Eu reajustei a minha rota. Eu me sentia meio que perdida. Então, eu fui reajustando a minha rota e a partir do momento em que eu consegui enxergar um traçado, um caminho livre, eu fui realmente passando, seguindo passo a passo. Então, eu cheguei para a feira de desespero, eu tenho essa necessidade, essa é a minha dificuldade. Eu também tenho outra mentoria, Pedro sabe, e a gente que participa de mentoria de grandes players de mercado, é uma faca de dois gumes. Se você for com tudo, você vai absorver o melhor que pode. Se você for querer tudo, você não faz nada. Então, é focar mesmo, pensar no objetivo claro. Acho que é o primeiro grande desafio. O que eu quero para a minha vida hoje? E aquela história, o que eu quero amanhã? Amanhã eu serei Instituto Rubem Camargo. Não serei mais apenas a Rubem Camargo. Legal. Por quê? Porque isso me traz propriedade. Eu sei que eu tenho vários serviços a oferecer, e quando eu ofereço com responsabilidade, eu ofereço porque eu sei que eu consigo resolver o problema daquela pessoa. Por isso que primeiro eu faço uma boa conversa, aquela história de você perguntar quanto você está comprometido em executar, em realizar a ação. Eu gostei muito do 120%, porque é isso. Eu estou sempre muito mais que o 100% comprometida, porque quando eu decido com vontade. Uhum. Às vezes eu posso até demorar para tomar uma decisão, mas sempre que eu seguir nessa decisão, eu vou tomar. Então, a primeira coisa foi essa. Então, eu consegui alinhar minhas estratégias, saber bem o que eu quero. Tanto que agora eu vou para um próximo passo com o Henrique Aguias. E nós iremos, sim, no mês que vem, já lançar aí um infoproduto, meu primeiro infoproduto. Isso é uma evolução, porque eu vim trabalhando no offline esse ano inteiro, meio que escondidinho ao medo da exposição. Uhum. Então, fazer cursos de vendas um atrás do outro, escutar Pedro falar sobre vendas, estar aqui toda quinta-feira. Eu abri mão de uma atividade que eu adoro na quinta-feira para estar aqui. Então, às vezes, você tem que entender quais são as suas prioridades. Eu não posso. Por quê? Tu fazer drenagem linfática. Gente, pela madrugada, não é? Saúde é importante. O GEB estimula, inclusive, tem o GEB RAM, até sair, porque como mãe, viu, não dá não para ficar validando, não. Eu vou lá 4 vezes por semana, faço meu treinão, tá de boa. Quem sabe no próximo ano eu consigo ficar validando minhas presenças. Mas é importante saber, se eu quero estar com bom treino, bons profissionais, outra coisa, eu sempre mirei alto. Eu sou ousada mesmo. Porque minha mãe me ensinou que realmente, para querer ir mais longe, você tem que voar com um ave de mesma plumagem. Então, se eu estava aqui em Botucatu, não sei demérito, mas eu queria o melhor. Eu fui atrás do melhor. Se eu estou fora de Botucatu, eu quero a melhor comigo, eu vou atrás da melhor. Se eu estou num treino, eu vou procurar o melhor. Hoje eu treino com um personal que é campeão de jiu-jitsu em todas as categorias na faixa etária dele. Se eu quero fisioterapeuta, eu vou para o melhor, não é? Até me casei com um excelente cardiologista.
é o melhor daqui. Ou eu vou? Também você é o melhor, menor filho do universo. Entendeu? Meu samurai. É sempre isso. Então, essas pessoas estão na minha volta e eu me conecto com elas. E elas realmente fazem diferença na minha vida. Tanto é que minha cunhada, ela falou, professora da Universidade de Washington, você era muito tímida. Mas ela não é apenas uma professora da Universidade de Washington. Ela é a professora de estatística da Universidade de Washington, a primeira mulher chefe do departamento de estatística da história da universidade. Ela cravou o nome dela. Ela saiu daqui do Brasil, foi para lá, passou dificuldades, enfrentou dores, desafios. E hoje ela está aqui, ela chega e fala, eu sou professora da Universidade de Washington. Mas ela tem uma jornada, ela marcou, tem livro já com o nome dela. Ela é história já. E ela só saiu porque ela quis. Então, são nessas mulheres que eu me inspiro, são nessas pessoas que eu vi. É vida real. Pessoas reais. Maravilha. E aí, gente? Pergunta aqui, Lucas. Eita, cuidado com as perguntas. Ô, louco. Ruby, primeiro, parabéns. O seu Talks foi exatamente o que eu esperava, sensacional. A gente já desenvolveu uma amizade muito boa, a gente faz B2B toda hora. A gente fez negócios tanto dentro quanto fora do Geb. Eu agradeço muito por todas as indicações, simplesmente sensacional. A gente já conversou bastante, então muita da sua história eu já conhecia, mas hoje eu consegui conhecer mais ainda da Ruby, fico muito feliz conhecer mais sua família também. Ruby, o que eu queria perguntar é o seguinte, você falou muito sobre a sua história, seu desenvolvimento, a sua criação como engenheira agrônoma. E eu gostaria de saber, durante a faculdade, você teve algum tipo de empurrão para você se tornar uma mentora hoje? Alguma coisa na faculdade te despertou isso? Ou foi o desejo de empreender que despertou essa vontade de ser mentora? Eu acredito que na faculdade, o empurrão foram justamente, talvez, os desafios. Eu tive muitos problemas na faculdade, eu fui perseguida, assédio moral, sexual, enfim, vários elementos que até me levaram a pensar, vou desistir disso aqui tudo, porque estava muito pesado. Mas sempre tem alguém para dar a mão. E aí eu tinha professores que acreditavam na minha capacidade, e foi por causa dessas pessoas que eu consegui superar todas essas barreiras e um dia pensar, pode ser que um dia eu devolva tudo isso para as pessoas. Mas eu sabia que não seria dentro de sala de aula, porque durante o período de graduação, eu dei aula, viu? Dei aula em escola pública e minha cunhada teve lá no sertão esses dias e eu mostrei por onde eu andava, eram quilômetros, ou que eu andava, ou que eu ia de van para dar aula para as pessoas. E eu dava aula de tudo, matemática, filosofia, inglês, e tudo que aparecia, mas o que mais interessante, eu sempre me dedicava para fazer o melhor. Porque se eu não aceito o que é mediano, eu não entrego o que é mediano para ninguém. Então eu fazia isso, eu me envolvia com os alunos, eu fazia gincana de matemática, tudo que eu podia na minha vida. E eu sempre tinha uma conversa com Deus. Olha, Deus, eu vou dar aula aqui porque eu preciso mesmo. Então eu trabalhava, estudava, era pesado. Eu só ia dormir depois da meia-noite todos os dias, era de 6 às 7, à meia-noite, colada. Saía de cedo de casa, ia para a faculdade, ônibus, e voltava a pé, 2 turnos, à noite dava aula. Eu só estudava depois da meia-noite. Então, com tudo isso, eu fui pensando, eu não quero ir para a sala de aula. Eu já fiz a minha missão, a minha conversa era essa. Assim que eu sair da faculdade, eu quero exercer minha profissão e eu vou continuar ensinando as pessoas da forma como eu sei. Assim, no dia a dia, uma conversa informal, sem necessariamente... Eu nem pensava em monetizar esse conhecimento, nem passava pela minha cabeça. Mas pensava assim, devolver isso para a vida, para as pessoas que estavam à minha volta como forma de gratidão. E realmente, quando eu terminei a graduação, foi interessante. Dia 3 de setembro, terminei minha graduação. Dia 4 foi graduação. Dia 3, minha carteira estava assinada como engenheira agrônoma. Um dia antes, inclusive, de receber o título. Perfeito. Então lá, várias coisas te empurraram. Mas não teve ninguém específico que chegou para você e falou assim, você pode ser mentora no futuro? Não, ninguém. Mas pessoas que acreditavam que eu era capaz. Porque já que naquele momento eu não acreditava mais, eu já achava que eu não era capaz, que eu não conseguiria nada, que eu era burra, que eu era... Tudo isso, eu simplesmente já tinha desistido. Aí sim, pessoas chegaram para mim e disseram, eu vou resolver a sua vida. Eu me lembro até hoje de um professor que chegou para mim e disse assim, filha, me conta o que está acontecendo. E eu não me esqueço, isso me traz às vezes emoção, não porque
por causa da dor. Isso não me provoca dor, mas é gratidão àquela pessoa que me enxergou. É por isso que eu sempre olho no olho, porque eu quero ver a pessoa. Não é o que ela tem, o que ela traz de pelego-dego no corpo. Quem ela é? Quem é que tá? Quem é Osmar? Quem é Osmar? Quem é a Kelly? Isso me interessa muito, de verdade. E aí ele chegou e falou, perguntou isso para mim. Ele era extensionista. E eu contei tudo o que estava acontecendo. Já desesperançosa. Ele só disse assim para mim, se matricule na disciplina, que a partir de hoje a sua vida vai estar resolvida. Essa pessoa, esse professor não vai mais te incomodar. E realmente eu não sei até hoje o que ele falou para esse professor que resolveu a minha vida. E essa pessoa me deixou. Ó, ele falou... E eu consegui. Ele falou, ó... O nome desse Já professor- entendeu, né? O nome desse professor é Zé Liobo, que sentou comigo e perguntou, não me conta o que está acontecendo. E realmente, por causa dele eu consegui sair. Se não fosse isso, talvez a vida pudesse ser diferente. Eu respondi sua pergunta. Léo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Bom dia, Búbia. Parabéns pelas docs. Assim como o Lucas falou, ó, não nos surpreende a sua competência e também a sua trajetória. Ela explica muito de quem você é hoje, de quem você transparece ser pra gente hoje. E durante a sua fala, você citou a citação de Nelson Mandela, né, sobre falar na linguagem do outro, ele vai te entender, né, na linguagem que ele compreende, mas quando nós falamos na linguagem da pessoa, a gente ganha o coração da pessoa. E aí, quando você terminou a citação de Mandela, você falou, então é importante entender de pessoas. E eu sinto que entender de pessoas é um grande desafio para o empreendedor. Até porque a gente vê muito empreendedor, infelizmente, falando assim, é duro porque eu tenho que lidar com pessoas. Nossa, trabalhar com pessoas é a pior coisa do mundo. E não é, na verdade não é. O que nos falta, às vezes, é a compreensão de quem está ao nosso redor. Então, como que você, Rúbia, consegue hoje, e aí acredito que isso vai ser um grande aprendizado para todos nós, como que você hoje consegue entender de pessoas? E quais são os detalhes ou as características, os comportamentos das pessoas que fazem com que você consiga realmente entender cada um e adequar a sua comunicação, a sua postura, o seu linguajar com essas pessoas diferentes? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Primeira coisa, descer do salto. É para ser sincero, né? Descer do salto é a primeira delas, porque, olha, muita gente se coloca... Eu gosto de uma frase... Eu vou brincar agora, tá? Tem muita testa oleosa se achando muito brilhante. Repete isso aí. Tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Porra. Caramba. Essa é a primeira barreira, porque quando eu me coloco nessa posição de pessoa especial, eu afasto naturalmente as pessoas que realmente querem uma conexão real. E fica difícil, porque quando eu estabeleço essa barreira, pronto, acabou. Por mais que você tente fazer qualquer coisa, você não vai conseguir resultados com aquela pessoa. Então, descer do salto é uma delas. Ok, desci do salto, Rúbia. Qual outra coisa? Vai tirando a vaidade, o que sabe mais. Eu não estou aqui em função, estamos aqui para compartilhar conhecimento, eu vou aprender com você e vice-versa. O que acontece é que eu posso ter dado um salto à sua frente, por causa disso eu peguei na sua mão, e aí é onde está talvez a segunda grande sacada. Você está com vontade de segurar na mão do outro? Ou você só está falando, eu seguro na tua mão? Porque tem muito movimento agora que é assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É uma madrugada, né? Solta sim, solta bonitinho. E eu entendo que soltar a mão é muito mais do que o físico, porque na minha casa era assim, vim de uma família de 5 mulheres comigo. E na minha casa a lei é ninguém solta a mão de ninguém. E isso eu levo para a vida porque eu também não solto a minha. Então, autoconhecimento, se conhece a tal ponto de saber que se a pessoa precisar de você mesmo, você vai estar com ela lado a lado? E poder dizer francamente, fulano, é o seguinte, o que está acontecendo com você? Como que eu posso te ajudar de verdade? Talvez a primeira pergunta. Hoje estou aqui para escutá-lo. Às vezes, Léo, essa simples palavra muda todo um contexto. Esse dia eu estava conversando com um produtor rural e eu disse assim, o senhor deve estar muito interessado em saber por que eu estou aqui me apresentando se você nunca me viu na vida. E ele disse, é verdade. Eu disse, então, eu estou aqui para escutá-lo. Apenas isso. E ali eu fui observando e ele olhou assim para mim e começou a falar. Sabe por quê, Léo? As pessoas sentem necessidade de serem ouvidas, mas ouvidas de forma desinteressada. Não porque eu estou pensando na cifra,
que a minha mentoria custa X e aquela pessoa vai me comprar um produto. Não, é porque eu posso contribuir com ela de forma generosa, sem necessariamente ela me contratar naquele momento. Então eu tenho que entender que o outro também não é uma cifra. O outro é uma pessoa que está necessitada. E outra coisa, reconhecer, se eu não posso ajudar, eu faço muito isso. Eu penso rapidamente, parece que meu cérebro dá um... Eu estou vendo assim um quebra-cabeça e eu começo a pensar quem são as pessoas que podem ajudar aquela pessoa. E assim eu vou fazendo as conexões, eu apresento, chego para a Mari, olha, Mari vai poder ajudar você com assim, Pedro vai poder ajudar você com assado, o Léo vai poder ajudar o fulano, o guia-se, por exemplo. Sem contratar o guia, você já estava indicando que eu via a apresentação, o Rafael a mesma coisa. Eu enxergo potência, enxergo qualidade, eu digo, é aquele lá vai servir para eu trazer perto de mim. Então, são detalhes que a gente vai vendo e a pessoa ela vai mostrando, vamos dizer assim, as dores dela, a partir do momento em que você conseguiu acessar o coração mesmo. Uma leitura facial, uma posição, um gesto corporal que vai deixar essa pessoa mais ou menos. Se é uma pessoa mais sisuda. Eu que sou do agro, é muito comum já chegar assim, os homens estarem assim, ó. Verdade, aquela vez que nós fomos lá, verdade. Normal. Mas olha, Ela já assim, querendo com a peixeira pra te matar. Ontem, sim, tava nu, né? O Mari pensou, meu Deus, vou passar por cima de Uber. Terminou todo mundo sorrindo, feliz e contente. É acessar o outro. Quando você acessa, você desconstrói, você fira barreira, você fira tudo. Aí você ganha o coração de outro e vai pro abraço. Não para ludibriar, não para ser marqueteiro, mas poder ajudar e levar essa pessoa ao topo. Top. Já escondi? Eu não sei a posição, hein, gente, aí, ó. Tem uma mão ali, tem outra mão aqui. Vai aqui, depois vai ali, tá? Uga, parabéns, gostei muito de todos esses insights, essa história, maravilhoso mesmo, parabéns. Obrigado. E eu gosto muito de entender da motivação das pessoas, às vezes até isso me serve de inspiração, enfim. E pensando exatamente nisso, de tantas atividades, tantas tarefas, tantas coisas que você se envolve, se desempenha, eu gostaria de entender o motor por trás disso. Se você pudesse resumir em uma frase, qual seria o motor da Rubia? Família. Família é o meu motor. Sempre foi e sempre será. Porque é por causa dela que eu prospero. Obrigado. Agora já dá aquela engolida do seu Madruga. Beleza. Não é uma pergunta. E também não é nenhuma... Puxa essa coisa, agora posso parecer. Mas só complementando a pergunta do Léo, me lembrou a primeira coisa que ela falou, que é descer do salto, e como isso conecta com as pessoas. Quando no começo do ano, a Rúbia me convidou para ir nas primeiras eventos lá do Nagata, né, que, enfim, tudo meio conhecidos aí da minha mãe. E eu estava num momento pior do que eu tô hoje, né? Mas tô melhor agora, não tô ruim, mas tô melhor. E uma das coisas que me impressionou muito foi justamente essa capacidade dela de, no meio das pessoas que trabalham no agro, na roça, ali na simplicidade, é um público, é um pessoal que muitas vezes é muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, assim, né? E eles ficam trabalhando ali no sítio, na fazenda, enfim. É um pouco isolante também, né? Porque você não está no meio de um monte de gente falando com um monte de coisa. Não é super dinâmico, é um negócio meio industrial, né? Vamos dizer assim, um processo que você tem que seguir ali. E foi incrível acompanhar esse trabalho, porque do primeiro dia ao último dia, a diferença que essa mulher trouxe para aquelas pessoas, eu fiquei assim impressionada. Realmente me emocionou no final, porque as pessoas se emocionaram no final e mudou a cara de todo mundo naquele lugar, né? É constatação. Então eu sou prova de que ela consegue fazer isso. Eu vi ela fazendo isso com públicos muito diferentes, né? Então ela está lá desde
da operação, ela consegue falar com a operação e ela consegue falar com o presidente, o dono da empresa, sei lá o quê, e tirar essa mesma emoção e conseguir conectar de uma forma assim incrível. Então, não só porque ela é linda, mas parabéns. Muito bem. Muito obrigada, Raquel. Olha, quase Chorou. chorei, né? Porque realmente é isso. É uma filosofia de vida, eu falo. E a gente tem que levar para a vida. É desde as pessoas que estão à minha volta até as pessoas que estão mais distantes, mas que eu posso impactar positivamente. É isso aí. Da minha parte, para mim foi uma honra, mais uma vez, né? Eu falei já isso para você. Quando você me procurou, para mim foi uma honra e poder ter sido agraciado com a oportunidade de alguma maneira te ajudar. Acredito que te ajudei numa fração que outros poderiam te ajudar também, mas tinha que ser eu. Tinha que ser você, com certeza. A sensação que eu tenho é que tinha que ser eu, porque parecia que a gente estava falando a mesma língua, que a gente, desde o primeiro momento que conversou, se conectou, e eu sou muito grato por isso, porque eu também procuro ao máximo entregar uma verdade, viver uma verdade que eu prego, que eu trabalho. Eu também nunca pensei em monetizar algo que eu fazia, que eu faço desse tipo. Isso meio que me encontrou, foi isso que me escolheu, e hoje meu objetivo é encontrar pessoas como você, que realmente queiram, que saibam o que querem, que entendam que tem potencial e que permitam que a gente possa lapidar, ajudar de alguma maneira. Porque o que a gente não puder, a gente vai conectar com alguém que pode, né? Porque ao nosso redor tem muita gente boa, capacitada, especialista em muitas áreas, né? Então, te agradecer pela oportunidade que você me deu de poder, de alguma maneira, te ajudar, e por você honrar a gente, indicando pessoas, trazendo pessoas maravilhosas como a Mari, como a Raquel. Tem várias pessoas que estão no nosso meio, que foram pessoas convidadas suas, que tinham a mesma vibe que você, e que acabaram vindo, ficando, permanecendo, e principalmente, nos últimos 3 anos, eu tenho batido muito nessa tecla aqui no GEB. O GEB não é um grupo de network apenas. Então, todos vocês que estão aqui, se vocês quiserem network, tem um monte de outras células aí que vocês podem procurar e não tem problema nenhum, que nosso coração continua aberto para você. Aqui não é só network, aqui por isso que a gente se fere quando a gente convida vocês para ir no Melhores do Ano, fala, eu não vou poder ir. Cara, a gente avisou 1 ano antes, você se programar com a sua família, porque a gente quer que a sua família esteja lá, a gente quer curtir com a sua família, a gente quer conhecer sua família, a gente quer saber quem é você, fora das 4 linhas do trabalho, né? E eu acho que quem é do desenvolvimento humano quer olhar no olho, quer abraçar, quer sentir, quer ver o desenvolvimento das pessoas, e a gente vê uma verdade constatada, como a Raquel falou, que a gente percebe em você essa verdade. Não é à toa que a gente está aí junto, parece que a gente se conhece há anos, né? Parece que a gente se conhece há anos, está aqui no cowork, está fazendo as coisas, e vamos fazer muitas coisas grandiosas em 2026, porque você faz parte dos planos de alavancagem de tudo isso que a gente está mexendo aí, essas conversaiadas aí que não quer arrumar confusão para nossa cabeça. Você está inclusa nesses planos aí porque a gente encontrou pessoa que tem um coração como o nosso, que a família tá no lugar certo, que Deus está no lugar certo, e aí o resto é só acessório, é batom na boca, né? Exato. É batom na boca. Batom na boca. Eu quero agradecer pela oportunidade, realmente é muito especial estar aqui hoje. É muito bom quando a gente se sente pertencido a um grupo que realmente é diferente. E meu marido, quando ele viu o GEB a primeira vez, chegou em casa e ele falou assim, ele é observador, né? Já veio perceber. Ele tem uma coisa interessante nesse seu grupo. Eu fiz o quê? As pessoas se chamam de irmãos. É mesmo, querido? E o que você achou disso? Eu achei muito bonito. E dá para perceber que realmente é uma comunidade. Então isso também acaba trazendo o quê? Segurança para o companheiro. Porque, veja bem, eu vou estar aqui em alguns momentos, vou passar horas com esse grupo, vou passar horas com essa turma. Por que não trazer a família e ela entender o que é isso? E querer participar e querer estar junto. Por isso que meu filho fala que ele já não é mais visitante. Você se sentiu acolhido, né? De anos, se sentiu acolhido. E ele falou que ele vai querer estar no feirão vendendo limonada. E ele ainda falou o seguinte, a limonada dele não vai chamar limonada do Rafael Akira, não. É limonada do Nordeste, em homenagem a mim. Olha só. Aí você vai ter que falar com aquele rapaz ali, ó. Aquele que vende as bebidas. Aí você combina com ele
Combina com ele que aí ele libera o limonada pra você e você fica do lado dele lá vendendo lá. Beleza? Então, muito obrigada. Sempre que vocês precisarem de mim, e ele tá ali, é meu vizinho, ele sabe. Sempre que uma conversa amiga, às vezes uma brincadeira ou outra, mas ele sabe, eu tenho um super carinho. Assim como eu tenho por ele, tem por várias pessoas. É claro que, naturalmente, a gente se conecta mais com uns do que com outros, pela oportunidade. Às vezes, um momento, uma conversa, mas vale muito aqui. Todo mundo aqui. Aqui é uma célula milionária. E eu não estou falando de hino. Eu estou falando de bater papo, Opa. conversar, olhar no olho, abraçar, entender o outro. Então, quantas conversas eu tenho com o Lucas e a gente viaja, Maiara sabe. Olha, a gente vai assim pro outro lado do universo. Então, gente, vamos compartilhar, aprender. É bom viver a vida de forma leve. E uma frase para finalizar. Eu acho que está no livro aí de Chico Xavier, não me lembro. As dores sangram no corpo, mas acendem luz na alma. Não importa as dificuldades do caminho. Sejamos nós, sejamos essência. É sempre dada a oportunidade do recomeço. E quando a gente crê nisso, a gente sabe que tem um Deus lá em cima. Esse recomeço é sempre muito mais bonito. E a nossa luz brilha, assim como disse Jesus, né? Que brilha a vossa luz. Muito obrigada. Tamo junto.